Olá, turma. Sou o professor Anderson Lins, professor da disciplina Tópicos em Educação Inclusiva. Essa disciplina que tem como ementa a historiografia da educação inclusiva. Nesse nosso primeiro seminário, nós estudaremos um pouco sobre a historiografia da educação inclusiva, dos primórdios à Idade Média, e veremos um pouco da progressiva inclusão social das pessoas com deficiência. Temos, portanto, como objetivos compreender a historiografia da educação inclusiva, né, ao longo de todo o módulo, e conhecer as diferentes formas de convivência, né, de convivência com o diferente, convivência com as pessoas com deficiência. Dito isso, eu convido você para irmos ao nosso material de estudo, ao nosso módulo. Na nossa primeira aula, antes de nós avançarmos na compreensão da própria educação inclusiva, de entendermos como as pessoas com necessidades educacionais especiais foram sendo entendidas como sujeitos de direito, portanto, sujeitos que tinham a possibilidade de aprender, que deveriam ser resguardadas pelo Estado, já que a nossa Constituição Federal assegura que a educação é um direito de todos e dever do Estado, né? Portanto, as pessoas com deficiência, ou melhor dizendo, as pessoas com necessidades educacionais especiais estão contempladas e devem ser, portanto, entendidas como sujeitos de direito. Mas antes disso, antes de chegarmos a esse cenário moderno, contemporâneo, nós precisamos entender, ter um olhar retrospectivo, historiográfico, entender como os deficientes foram vistos desde a antiguidade, passando por Roma e Grécia, também na Idade Média, né? Entender como a deficiência era vista e como as pessoas com deficiência foram entendidas, foram recepcionadas no contexto das civilizações, né? Romana e na Grécia, e depois na Idade Média. É, Tendo dito isso, eu convido você para no nosso módulo nós começarmos com essa afirmação, com essa citação do poeta e filósofo Sêneca. Né? Nessa afirmação ele compara, iguala as crianças com deficiência a animais que padeciam de algum mal, de alguma doença. Vejamos o que ele nos diz. Nós matamos os cães danados, os touros ferozes e indomáveis, degolamos as ovelhas doentes, com medo que infecte o rebanho. Assim como nós asfixiamos os recém-nascidos mal constituídos. Mesmo as crianças, se forem débeis ou anormais, nós as afogamos. Não se trata de ódio, mas de razão que nos convida a separar das partes sãs aquelas que podem corrompê-las. Né? As leis romanas, portanto, naquela época, proibiam a morte intencional de crianças com menos de 3 anos de idade, exceto no caso da criança ter nascido com alguma mutilação ou ser considerada uma criança monstruosa. Né? Para casos como esses, como nós vimos na citação do Sêneca, a lei previa a morte tão logo essa criança nascesse. No entanto, nem todas as crianças morriam, nem todas as crianças foram mortas. Muitas que nasceram com algum tipo de malformação, com alguma deficiência ou doentes consideradas anormais, elas eram abandonadas no cesto, né, às margens do rio Tibre. E escravos e pessoas pobres, né, aguardavam, né, a chegada, por vezes, desse cesto que portava esse infante, e essa criança mais tarde seria utilizada para pedir esmolas. Né? Saindo um pouco agora do contexto romano, em virtude do tempo, a gente não pode explorar mais, mas claro que no material há informações, mais reflexões a esse respeito, mais detalhamento sobre a pessoa com deficiência na civilização romana. Vamos agora para a Grécia antiga, né? E pensando sobretudo em Atenas e Esparta, né? Em Atenas, por exemplo, quando uma criança nascia,
o pai celebrava uma festa, os costumes exigiam que logo após o nascimento ele tomasse a criança no braço e levantasse solenemente, mostrando aos parentes. Caso isso não fosse feito, esse ritual não fosse seguido, isso demonstrava de pronto que se tratava de uma criança inviável e cabia ao próprio pai o extermínio do filho, né? Em Esparta, por sua vez, a criança com deficiência, seja ela física ou mental, era considerada subhumana e por isso ela deveria ser também abandonada ou eliminada, né? Quando um bebê, no entanto, né, quando um bebê nascia em famílias importantes de Esparta, pelas leis da época, o pai era obrigado a levar essa criança ainda pequena para uma espécie de comissão oficial, um conselho de anciãos que examinavam a criança, né, e verificavam a viabilidade dela ou não. Caso essa vida não fosse viável, o infante era eliminado por esse conselho de anciãos. Tá? Quando a criança parecia franzina e feia, esses mesmos anciãos retinham a criança, né, e levavam a um lugar que era uma espécie de depósito, né? Tratava-se de um abismo, né, em uma cadeia de montanhas, e essa criança era lançada de lá. Então, saindo um pouco desse contexto de Roma e Grécia, vamos agora à compreensão, estudar um pouco mais dos deficientes na Idade Média. Durante esse período, o mundo europeu viu decrescer muito os cuidados básicos com a saúde e com a higiene na maioria das cidades, né? Isso muito se deve ao constante crescimento urbano, né? As populações dessas áreas padeciam de diversos problemas de infraestrutura e com isso a proliferação de doenças, de diversos males, né? Devido à ignorância, todas essas doenças mais graves, né, as incapacidades físicas e as malformações congênitas eram sinais da ira celeste ou do castigo de Deus. No entanto, em razão de a sociedade na Idade Média ser uma sociedade fortemente constituída por sentidos religiosos, por discursos religiosos, havia uma condescendência cristã religiosa para que essas crianças fossem de alguma forma abrigadas, né, por instituições religiosas, abrigadas pela igreja e tivessem a viabilidade de sua vida assegurada, né? Inclusive a primeira instituição para abrigar os deficientes mentais surgiu na Bélgica no século XIII, né? Tratava-se de uma colônia agrícola. Até então, essas crianças deficientes eram acolhidas em igrejas ou conventos, onde ganhavam a sobrevivência em troca de pequenos favores à instituição, né? Enfim, com a ética cristã, o deficiente não podia mais ser assassinado, né? Essa é uma diferença que precisa ser pontuada, precisa ser observada, né, entre o contexto da Antiguidade, Grécia e Roma, e agora na Idade Média, né? A ética cristã, que nós percebemos fortemente na Idade Média, impedia que essas crianças deficientes fossem assassinadas, elas tinham que ser mantidas e cuidadas, né? E com isso, essa relação entre proteção e segregação, graças ao cristianismo. Portanto, é algo que deve ser observado, né? Uma relação que deve ser observada entre esses dois contextos, dois períodos históricos, diferentes civilizações que marcam a forma, né? No primeiro momento o assassinato, né? O extermínio, né? A criança pagava com sua própria vida o fato de ter nascido com algum tipo de deficiência. No outro momento, com o advento de uma sociedade cristã, a ética cristã, a vida dessas crianças eram asseguradas. Tá? Dizendo isso, nós finalizamos esse nosso encontro de hoje.